hoje eu trago um tema muito importante, muito polêmico. A gente vai falar sobre o mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, e nós vamos abordar o tema sobre suicídio, que engloba muitas doenças mentais, questão de saúde mental, a questão de transtorno. E por isso nós vamos entrevistar aqui no nosso estúdio as duas psicólogas da Unimed, que é da parte de mente e corpo, né? Corpo e mente, da Unimed, a Carolina e a Cristiane, para a gente bater um papo sobre esse assunto muito importante. Eu quero começar perguntando para a Carolina, em relação à estatística. É assustador, né? Bastante. Já a tendência, a gente vê que hoje no Brasil, ao invés de outros países no mundo estarem caindo as estatísticas, elas estão aumentando. Uhum. E tem sido, entre os jovens de 15 a 29 anos, é a quarta causa-morte que a gente tem. Nos adolescentes. Nos adolescentes. Então, é um índice bastante agravante, bastante importante de se ser discutido e não deixar passar em branco essa oportunidade. Até porque a gente estava falando, né, Cris, que esse mês é um mês que a gente intensifica falando muito sobre isso, alertando os cuidados, os alertas que a gente tem com as pessoas próximas, que a gente vai estar conversando sobre isso, mas a importância, né, de ser divulgado isso, porque muitas pessoas nem sabem por que as pessoas se suicidam, quais os sinais das pessoas na hora do suicídio. Então, esse momento é um momento onde vocês têm que fazer um trabalho bem árduo para poder divulgar para a nossa população, né? Com certeza. Boa tarde a todos. Na verdade, esse tema ele é trabalhado ao longo de todo o ano. Uhum. Né? A Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina, eles idealizaram essa campanha, que é de valorização à vida e de prevenção ao suicídio, desde 2014. Uhum. O lema agora em 2023 é: se precisar, peça ajuda, né? Uhum. Busque por ajuda. E a importância da gente falar sobre esse tema, na verdade, é para poder desmistificar, na verdade, diminuir o preconceito que se tem quando a gente pensa nas questões de adoecimento mental. Né? Então, é importante informar para que as pessoas possam conhecer quais são os sinais de risco, os fatores de risco para o adoecimento psíquico, que, como você bem colocou, os transtornos mentais são uma das causas, na verdade, do suicídio. Mas, na verdade, a gente sabe que o suicídio ele é uma questão multifatorial. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. As demandas, né, de saúde mental, que a gente chama de sofrimento psíquico intenso, elas também fazem parte dos fatores de risco. Mas a gente tem que entender que o ser humano é único, então tem essa questão da subjetividade, né? Então, quando a gente vai avaliar, verificar quais são as demandas de sofrimento que podem ter como desdobramento a questão do suicídio, a gente vê que ter uma demanda de sofrimento psíquico intenso, que a gente chama de transtorno mental, pode ser um dos fatores, né, que vai potencializar a ideação suicida, mas além disso, a gente também tem os fatores do contexto social, que a gente precisa estar avaliando, né? Se na família teve algum caso de suicídio, isso também aumenta Pode ser genético. a propensão, né? Olha. Então, histórico de suicídio entre os familiares é um fator de risco. Tentativas prévias de suicídio também é um fator de risco, muito preponderante. Né? Então, assim, além do transtorno mental, a gente tem todas essas outras questões. É importante também a gente falar que a questão da depressão, que é uma demanda de saúde mental muito comum, né? Qualquer pessoa está suscetível a desenvolver depressão em algum momento da vida. E a depressão é uma das doenças mentais que também está atrelada a uma possibilidade de agravamento que pode desencadear nas ideações suicidas, pensamentos suicidas e até na tentativa do suicídio. Gente, é complicado, né? E como que a gente, no dia a dia, pode começar a notar, até vou falar com a Carol sobre isso, as pessoas próximas, até dentro de casa, porque às vezes a gente vê mães que não percebem. Eu conheço uma pessoa que o filho se suicidou e ela não tinha notado nada. Às vezes foi por falta de observação, a gente não tem nem como julgar isso. Mas existem sinais, aquela frase de quem vai se suicidar não avisa, isso aí caiu por terra?
Tem casos e casos, né? Então, existem pessoas que dão alguns sinais prévios, sim, como tentativas anteriores, como falar muito da idealização, da vontade, às vezes verbalizar, eu quero sumir, eu quero largar tudo e quero ir embora daqui. Então, ele dá alguns indícios e tem pessoas que tudo acontece de maneira mais silenciosa. Então, quando a gente está com alguém muito próximo, a gente fala, até a vida agitada e conturbada, a gente acaba muitas vezes passando desapercebido alguns sinais, né? Com certeza. E tem sim, a mudança de comportamento é algo que evidencia, então a pessoa que fica mais reclusa, que perde a vontade das coisas que ela fazia e tinha prazer na vida. Então, um adolescente ou uma pessoa que gostava muito de sair, de ter uma vida social ativa, ela começa a se isolar mais socialmente, ela começa a ficar mais reclusa, perde os interesses pelo trabalho, né, por escola. Então, chega a depressão, por exemplo, mesmo os transtornos de ansiedade, eles chegam a tirar a pessoa da vida comum que ela tem. Então, a criança já não consegue mais enfrentar o desafio de ir para a escola, de se socializar com os colegas, com as outras pessoas. No trabalho também, eles acabam se ausentando, tendo muito índice de absenteísmo, de faltas, né? Então, afastamentos médicos, afastamentos por transtornos mesmo, né? E então isso são indícios, próprias automutilações, que a gente vê também que isso acontece, então a pessoa se machucar, se cortar, se beliscar, se unhar, isso como uma forma de extravasar o sofrimento que ela está sentindo. Compulsões podem ser também alguns indícios, então descontar muito na alimentação ou parar de se alimentar. Exageradamente fazer compras ou exageradamente se dispor a outras atividades que antes não fazia, então isso mostra que está com alguma mudança naquela rotina dela, naquela vida, e que isso pode dar indício, sim, a alguns transtornos, alguns sofrimentos psíquicos. O Cris, no caso dos adolescentes, os adolescentes eles são mais fechados, né? Eles não gostam de conversar com a gente, eles não, né? Eles vivem, parece, num mundo paralelo. Isso faz parte deles. Como que a gente consegue identificar um adolescente, sendo que hoje, né, é um dos maiores, a maior faixa etária de suicídio? Porque eles são muito fechados. Sim. Na verdade, cada fase da vida, a gente tem algo que a gente chama do que é esperado, né, para aquela faixa etária. Então, o que a gente vai observando? As mudanças muito drásticas de comportamento. Porque mesmo as pessoas, os adolescentes que são mais introvertidos, eles têm os círculos de amizade, né, os lugares de identidade. Então, eles começam a perder o interesse não só pela questão daquilo que tem a ver com responsabilidade, que seria, a princípio, a escola, mas também do ciclo de amigos, a questão dos esportes, né, atividades esportivas. Então, algo de prazeroso. A gente começa a perceber, na verdade, uma perda de energia para tudo. Né? Outra questão que é muito importante da gente notar é a questão de comportamentos impulsivos. Comportamentos impulsivos, onde esse adolescente passa a se colocar em risco, uso abusivo de substâncias psicoativas, tanto álcool, né, como outras substâncias psicoativas. Então, também eles aumentam as chances, né, desse adolescente se colocar em risco e também são fatores de risco para a questão do suicídio. Então, a gente observa muito essa questão de alterações muito drásticas na alimentação, rotina de sono, não só a agressividade, né? Porque às vezes a gente pensa, um adolescente está agressivo, a gente começa, na verdade, assim, algumas pessoas julgam, mas a questão da agressividade também pode ser um pedido de socorro. E o outro extremo, aquele adolescente muito quieto, muito introspectivo, né, que na verdade não tem um ciclo protetivo, porque a gente fala que entre os fatores de proteção tem essa questão da necessidade da identidade e de uma pessoa que possa ser um suporte afetivo. Então, por isso que é muito importante a gente criar espaços de escuta em toda a sociedade, não apenas nos serviços especializados de saúde mental. A importância de falar, porque quando a gente tem um espaço de fala, a gente consegue diminuir aquela angústia, a pessoa consegue sair daquela situação de crise onde ela pensa que não tem mais uma solução. Então, por isso que a gente fala da importância de buscar ajuda. A escola também, a gente costuma dizer que é um termômetro importante, sim, porque os adolescentes hoje em dia passam muito tempo no contexto escolar. Então, às vezes, se ele não tem na família
esse suporte afetivo, os educadores, né, costumam ser quem começa a perceber alguma mudança e muitas vezes até encaminham para os serviços especializados, como a gente tem aqui na cidade também, né, os CAPs, que é pela rede SUS, que é um atendimento porta aberta, né, não precisa de encaminhamento, todos os dias tem um técnico que está apto a fazer essa escuta, né, então por isso que a gente fala, notar os extremos, né. Então, seria um fator de risco, fator de proteção, digo. A Cris comentou na primeira questão, a questão da subjetividade muito dos indivíduos, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas as pessoas, tem gente que passou pelo mesmo problema, tem gente que enfrentou a mesma dificuldade e enfrentou, né? Não se abateu. É a subjetividade, né? Cada um absorve o meio, cada um absorve aquilo que ele vai vivenciar de uma maneira única, de uma maneira diferente, né? Com certeza. E é a partir daí que muitos julgamentos acabam acontecendo, né? Ah, mas você não tem o tamanho da dificuldade que o outro tem, o seu problema não tem a proporção que o do outro tem, por que você se abateu tanto? A sua dor sempre é maior que a do outro, né? A gente tem essa mania. É a sua, né? É a vivida por você, né? Exatamente. Outro fator de risco que a gente precisa se atentar é a questão da violência, né? Infelizmente, a gente vê algumas questões na nossa sociedade, até no contexto escolar que a gente vivenciou, né? E tanto a situação de bullying é um fator de risco, porque esses adolescentes, nesse contexto escolar, às vezes se sentem excluídos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do respeito a todos, né? E todos os tipos de violência são fatores de risco para a questão do suicídio, mas a questão da violência sexual, ela aumenta muito, né, os riscos, principalmente, vamos pensar numa questão de um adolescente, que é um sujeito em desenvolvimento. Então, a questão das violências, da violência sexual é um fator muito grave, né, que pode ter como desdobramento as tentativas e até o próprio suicídio. Então, é muito importante as pessoas que estão assistindo a gente tomar cuidado com isso de achar que todo mundo tem problema com saúde mental e eu tenho depressão, então não posso fazer isso. Outro que todo mundo fala, né, é déficit de atenção, que hoje em dia todo mundo fala que tem, e se autodiagnóstico, né? Então, eu acho que isso também tem que servir de alerta para as pessoas que estão assistindo a gente, para não se pré-julgarem, né? Para procurar ajuda como vocês, psicólogos, para poder ajudar a entender qual é o problema, porque às vezes aquele problema que ela acha que é um super problema, né, e porque a gente não consegue enxergar quando a gente está dentro, que está do lado de fora, e vocês podendo ajudar. Qualquer autodiagnóstico é um problema, né? Mas eu nunca tinha ouvido tanto como eu venho ouvindo esses meses em relação à saúde mental. Mas eu acho que a gente precisa, acho que é muito pertinente a sua colocação, se a gente considerar que nós somos seres sociais, nós somos fruto do contexto social e nós estamos vindo de um contexto de pós-pandemia. Então, mesmo quem não tinha nenhuma demanda de sofrimento psíquico, né, pode desenvolver e muitos desenvolveram. Porque nós passamos por momentos de tensão, de pressão, de medo, fatores ansiogênicos, né? E que causaram ansiedade, depressão, entre outros transtornos. Então, o que a gente precisa pensar? A nossa sociedade também está adoecida. E nós, enquanto seres sociais, refletimos essa sociedade. Por isso que a saúde mental não se faz só nos serviços de saúde. Porque nem todo mundo tem a possibilidade de ter acesso a um profissional de saúde, a um terapeuta. A gente tem a questão do preconceito, ainda que é muito grande. As pessoas têm dificuldade de procurar por psicólogo e ainda mais por psiquiatra. Então, esses espaços é para a gente poder desmistificar essa ideia. Se tem um problema do coração, alguma questão com a glicemia, eu procuro um clínico, eu procuro um especialista. Para as questões de sofrimento mental, o que a gente avalia muito? Tem níveis de sofrimento. Então, não são todas as questões, a gente pode estar triste, como a gente diz, a depressão é um contexto, é um conceito que está muito banalizado, de certa forma. É isso que eu quis dizer, né? O que acontece? Estar triste, estar desanimado, sem energia de vez em quando, não necessariamente é um transtorno mental. A gente tem que avaliar... Parte, né? O nosso corpo não aguenta também, né? A gente precisa avaliar a duração desses sintomas, a intensidade e o quanto que ele prejudica a nossa funcionalidade. Para se considerar um transtorno mental, os sintomas vão ter que persistir por um tempo, né? A princípio, uma média de pelo menos um mês,
fatores e tem que trazer prejuízos para o funcionamento da pessoa. É a criança que não consegue ter uma rotina de criança, né? Ela deixa de ser criança, de certa forma, mais apática, mais triste, sem energia para nada. Da mesma forma, né, as outras pessoas, tanto o adolescente como a pessoa adulta. Então, esse é um parâmetro. E a questão da saúde mental, a gente precisa valorizar os espaços de vida, produção de vida. Então, dependendo da gravidade, precisa sim não ter preconceito e buscar pelo atendimento com psiquiatra, com atendimento com psicólogo, tem terapeuta ocupacional, é uma equipe multidisciplinar, assim como a gente tem na Corpo e Mente, né? E, além disso, a questão da atividade física, espaços de lazer, é isso que eu queria perguntar. De cultura, como que a gente poderia, como que a gente trata isso? Como que, né? Até você falou em questão de que tem pessoas que não têm condições de ir atrás de um psicólogo. E as pessoas em casa que tem uma pessoa dentro que precisa ajudar, como que faz? Como que essa pessoa ela vai agir com um suicida dentro de casa? Sendo que ela não tem como buscar ajuda com psicólogo, psiquiatra. A questão do suicídio, a gente entende como uma das demandas de transtorno mental mais graves. Aqui em Piracicaba, a gente tem os serviços pelo SUS gratuito, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Então, nós temos o Centro de Atenção Psicossocial, conhecido como CAPS, Infanto Juvenil. Nós temos o CAPS do Bela Vista, o ambulatório do Vila Cristina, o CAPS Álcool e Droga e o CAPS também do Vila Sônia. Esses serviços são serviços públicos, não precisa de encaminhamento, gratuitos. Todos os dias tem os plantões de acolhimento, é só a pessoa chegar, precisa levar o cartãozinho do SUS, né, e os documentos pessoais. Como a cidade, cada serviço, ele corresponde a um território. Então, a população pode buscar pelo serviço de saúde mais próximo do seu bairro, que é a Estratégia de Saúde de Família, que é o PSF, alguns bairros é o UBS, alguns bairros é o CRAB. Né? Então, na dúvida, busque pelo serviço de saúde que está no seu território, que eles vão estar orientando qual desses serviços, qual CAPS é o seu serviço de referência. Né? Então, essa demanda é prioritária, tem profissionais capacitados, né, para fazer esse atendimento, mas o importante é buscar por um espaço de cuidado, não ficar sofrendo sozinho, né? A família não é obrigada a saber como lidar com isso. Também quem tem uma demanda de saúde mental na família precisa de uma atenção, de um espaço de cuidado, porque também pode adoecer. Eu imagino, né? Deve ser. E até para receber as orientações de como lidar com esse sujeito dentro de casa, como você disse, né? Os cuidados, né? De manter aquilo que é risco longe dessa pessoa. Me fala alguns cuidados, assim. Ambiente, por exemplo, quem mora em lugares altos, prédios, cuidado com janelas, né? Então telas, grades, cuidado com objetos pontiagudos, facas, tesouras, giletes, então cordas, né? Amarrio de sapato, qualquer coisa que possa gerar um certo risco para a vida daquela pessoa, né? Que de alguma maneira ela possa usar como uma estratégia para arquitetar algo pior, né? Então, ter esses cuidados, não mantê-lo sozinho, né? Não deixá-lo sozinho, perceber que está com uma mudança de comportamento e buscar... É reversível isso? Com certeza. Sim, é reversível. Sim, com certeza. O atendimento adequado, qualificado, né? Esses espaços de cuidado. A questão do transtorno mental, a pessoa, ela tendo o cuidado adequado, ela pode ter uma vida normal, voltar a ser funcional. Então, por isso que a gente fala da importância de buscar por espaços de escuta. Né? Na Corpo e Mente também, a gente tem uma equipe muito qualificada, uma equipe técnica, né? Dos psicólogos, os terapeutas ocupacionais, os médicos psiquiatras, dependendo da gravidade, né? A gente também faz toda uma estratégia de monitoramento, onde os técnicos, não só o atendimento presencial, mas também faz o monitoramento durante a semana, por telefone, intensifica a quantidade de atendimentos presenciais. Né, os psiquiatras também muito bem capacitados para fazer essa adequação da medicação, assim como os técnicos, né? Então, é toda essa questão da rede de cuidado, né? Exatamente. Nós, enquanto sociedade, na verdade, fazemos parte desse cuidado nos serviços especializados e, na verdade, promovendo, né, essa questão do respeito, da empatia, né? Às vezes, os adolescentes na sala de aula sabem que tem um adolescente com alguma demanda, a questão do comportamento autolesivo é muito frequente em contexto escolar. Jura que é? Infelizmente, sim, né? E, assim... É apontador, né? O pessoal a lâmina do apontador. A lâmina do apontador.
E assim, os dados estatísticos mostram da Organização Mundial de Saúde que tem diminuído a faixa etária também de pessoas, né, com demandas de alguma ideação suicida. Então não é mais somente jovens, né, e adultos. É dos 15 ao 19 que aumentou e cada vez mais está diminuindo a faixa etária. Então, infelizmente, a gente recebe pré-adolescentes com demandas de sofrimento psíquico intenso, comportamento autolesivo, tentativas de suicídio. Então, enquanto sociedade, a gente precisa valorizar a vida, acolher essa pessoa, promover o diálogo, ser empático, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Claro. O que a gente costuma ver, né, Graciana, é que assim, a gente fala que acho que as maiores armas que a gente tem para ajudar essas pessoas é justamente a rede de apoio que a Cris falou. Então, contar no ambiente de trabalho, na escola, na família, nos amigos, né, para perceberem essas mudanças, perceberem indícios desse pedido de socorro da pessoa, para que possa correr e ajudar nesse acolhimento. E além disso, acho a questão da desmistificação. É muito comum a gente receber as pessoas em sofrimento no consultório e que elas têm uma preocupação muito grande com o julgamento. Então, eu falo para eles, olha, vocês não são a doença, vocês estão. Vocês estão com a depressão, vocês estão com a ansiedade, mas isso é possível ser tratado. É possível você levar uma vida normal, uma vida de equilíbrio, uma vida produtiva, assim como uma pessoa que tem diabetes, ela consegue tratar e levar a vida, né? Então, eles ficam com muito medo desse diagnóstico que eles recebem e dessa rotulação que eles vão levar para o resto da vida. Então, quem está, por exemplo, na fase produtiva trabalhando, tem muito receio de serem demitidos, de serem mandados embora, por conta de estarem adoecidos e achar que isso é sinônimo de fraqueza, que isso é sinônimo de algo ruim com relação ao sujeito. E não. É todo um contexto social, não é a pessoa em si somente, né? Mas tem todo o entorno dela, o contexto dela. Olha só, gente, que interessante, né? Muita informação bacana aqui pra gente hoje no nosso podcast aqui no Shop Mix. A gente traz duas psicólogas fantásticas que deram uma aula aqui pra gente começar a realmente olhar não só para dentro, né, mas para fora também, para quem está em volta, porque às vezes tem gente tão próxima pedindo ajuda e a gente não enxerga, né, porque a gente sabe que o dia a dia é corrido, né, leva filho para a escola, volta, trabalha, volta, marido faz comida e volta, é tão coisa, a gente não vai lembrar que bota a criança, né, o adolescente na cama e fala boa noite e não sabe como foi o dia. Às vezes esse filho ou seja uma pessoa próxima está precisando de ajuda, então a gente tem que começar a olhar melhor para as pessoas que estão próximas da gente e buscar ajuda, não ter medo de buscar ajuda, porque sim, é reversível e essa pessoa com algum transtorno, ou seja lá qual, né, o fator que agrega aí, possa adormecer, né? Acho que assim é a palavra melhor. Quero agradecer a participação de vocês aqui no nosso canal, espero tê-las mais vezes. Com certeza. Nós que agradecemos essa oportunidade e boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde, obrigada. Beijo para vocês e até semana que vem.